Olá, gente. Estamos em mais uma semana aqui em Brasília reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ditada pelo Hamed. Hoje introduzindo o capítulo de número 37, denominado Analfabetos do Sentir. Eu já conheço esse livro já tem alguns anos e acho esse capítulo muito interessante, até o nome, né? Então vamos dar início. De modo geral, o vício e o analfabetismo do sentir são uma via de mão dupla. Um realimenta o outro numa constante permuta energética. E é interessante como se fosse realmente um círculo vicioso, né? Se eu não sei o que eu sinto, e analfabetos do sentir, nesse sentido de que muitas vezes a gente se desconhece mesmo, então desconhece consequentemente aquilo que sente, né? As emoções, os sentimentos que vibram a sua alma. E aí o vício seria isso, né? A gente alimenta os vícios muitas vezes, que são essas nossas dependências, essas nossas necessidades, através do quê? Do não conhecimento, do não acesso às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então é isso. Cada vez que eu não me conheço, cada vez que eu não me proponho a observar as minhas emoções, a me conhecer, esse vício ele vai sendo retroalimentado. Porque se eu não sei que o possuo, se eu não sei fazer diferente, se eu muitas vezes nem identifiquei dentro de mim, como é que eu vou fazer essa mudança, né? Então há essa retroalimentação. Aquilo que eu não vi conspira contra mim. Então, eu vou continuando naquelas mesmas atitudes, nas mesmas dependências, e aí a necessidade da gente se autoconhecer, de realmente adentrar nesse nosso paraíso interior, né? Ao analisarmos profundamente o conceito de vício, constatamos que ele não é somente o uso de tóxicos, de álcool, de produtos farmacológicos, de nicotina ou a prática de jogos de azar. Ele também compreende as atitudes destrutivas, as de julgar, de seduzir, de culpar, de gastar, de mentir, de martirizar-se, de exibir-se e outras tantas coisas. Então ele amplia um pouco esse conceito de vício, né? Não mais ali os jogos de azar, não mais muitas vezes a bebida, o álcool, o cigarro, a nicotina, né, por si só, os tóxicos, que são esses vícios mais visíveis, muitas vezes já identificados socialmente. Não, há tantas outras coisas. E olha que interessante ele abranger o julgar, né? Esse julgamento constante das pessoas, das coisas, das situações, de si mesmo. Muitas vezes também é para nós um vício tamanha a grandiosidade, o peso que tem dentro de nós, essa constância, né, de repetir isso ao longo dos anos, né, muitas vezes vem de uma vida ou de tantas outras em que a gente fez isso. A mesma coisa de martirizar-se, né, que seria aquela vítima, então, culpa, né, também, de culpar a si mesmo, né, muitas vezes ele uma culpa profunda de si, daquilo que fez, esse sentimento mesmo vibrando de forma notória na alma, e muitas vezes a culpabilização dos outros, das situações. Se muitas vezes a gente se acha culpado de tudo, quando não necessariamente o tem, muitas vezes a gente faz isso com as pessoas, com as situações, com as coisas. Então, nada é problema meu, eu não tenho que mudar, eu não tenho que resolver. Porque se a culpa é do outro, eu nem olho para mim, nem observo as minhas atitudes, nem vejo o que eu poderia fazer de melhor e me sinto vítima, né? Então, tem essa vitimização também como sentido de vida. E é interessante porque se o nosso vício muitas vezes é essa vitimização, a gente vai estar sempre encontrando pessoas e situações que vão confirmando essa nossa crença. Como é dizer que a vida está sempre trazendo muito daquilo que a gente imagina que ela é, ou muito daquilo que a gente consistentemente alimenta dentro de nós, né? Então, às vezes de seduzir, né, de exibir-se, então, ampliando aí o conceito daquilo que a gente considera que é vício. Portanto, uma criatura que se encontra sob a dependência de quaisquer substâncias, pessoas, situações ou comportamentos pode ser considerada viciada. Então, olha esse alargamento, né, do sentido
realmente do vício. E aí a constatar, gente, de uma humildade muito grande. Todos nós possuímos dentro de nós alguns vícios, e daí a necessidade de a gente observar, né? Muitas vezes vícios relacionados a pessoas mesmo, numa dependência emocional tão grande que a gente não progride, né? Que o afeto que a gente tem não nos torna melhores, não torna a relação melhor, não torna o mundo melhor. Tamanha dependência que tem, seja com os pais, seja às vezes com um parceiro afetivo, né? Muitas vezes também desses modos de sentir, né? Seja julgando, seja culpando, né? E tantas outras coisas. E fora os vícios, muitas vezes, que a gente tem mesmo, que são ali mais palpáveis, né? São denominados analfabetos do sentir todos aqueles que não sabem exprimir, por palavras, gestos ou atitudes, as suas emoções, vivendo num mar de conflitos, por não identificarem corretamente os seus sentimentos e emoções e torná-los distintos. E eu acho que a gente vem mesmo de eras e de uma sociedade em que a gente tem tanto conhecimento, tanta informação, mas muitas vezes, ao adentrar esse reino interior, a gente não sabe sequer entender qual é a emoção que está muitas vezes vigendo naquele momento, não é? E aí, a importância mesmo de parar, de se observar, de ter um tempo para si, né? Então, muitas vezes a gente sabe identificar tantas coisas, conhece tantas coisas, mas a si mesmo, né? Que é realmente ali o cerne de todas as coisas, muitas vezes a gente está muito distante de nós, né? E esse analfabetismo do sentir passa, sim, por todos nós, em maior ou menor grau, né? A gente não foi acostumado, né, a fazer essa ausculta interior. Então, nesse mar de conflito, porque se a gente não entende as emoções que estão presentes naquele momento, a gente não sabe por que que tem os gatilhos, por que tem certas atitudes que realmente, se fosse observar, talvez que eu me tivesse me sentindo um pouco melindrado ali, talvez eu entendesse que eu tô com raiva, às vezes eu tô com vergonha, enfim, tantas coisas, né? Incontestavelmente, o vício e o analfabetismo do sentir exercem uma ação mútua, que ele tinha falado desse ciclo de retroalimentação, né? O analfabetismo do sentir é aquele que não sabe expressar ou reconhecer o que realmente sente, pode entrar pelas portas da viciação como meio de fuga das tensões torturantes, julgando com isso tornar mais suportável a pressão existente em seu mundo íntimo desorganizado. Em resumo, aquele que é inabilitado para discernir ou avaliar claramente as sensações ou as impressões internas terá grande probabilidade de adquirir, mais dia menos dia, algum tipo de vício ou, no mínimo, estará sujeito a alguma dependência. Então, olha que interessante, né? Muitas vezes esse analfabetismo do sentir está muito ligado mesmo a essas tensões, né, essas angústias da nossa alma, que se a gente não observa, não olha, não entende, né, quais ali as causas reais por detrás daquilo, a gente entra por caminhos mais fácil. E o vício, ele também tem esse sentido de preencher a nossa vida, né? Então, muitas vezes, quantas vezes ele não é um Instagram, né? Esse vício de tela que a gente tem de celular, né, de um prazer mais imediato, como fuga para tantas dores, né, para tantos tormentos que ali residem dentro de nós, né? Às vezes Netflix, né, tantos outros aí, distrações que a gente vai se utilizando como uma forma de fugir mesmo daqueles desconfortos que eventualmente nos vêm à alma. Entenda, todos esses desconfortos, né, às vezes algumas emoções que a gente não gostaria de vivenciar, tudo aquilo são como chaves mesmo, que a gente precisa abrir aquela porta, né, aquela chave de acesso a emoções muitas vezes que a gente não gostaria de vivenciar, mas que há tanto ali por trás, né, como se a vida estivesse trazendo muitas vezes aquele desconforto para que a gente olhasse para aquilo, resolvesse, entendesse, mas na verdade a gente muitas vezes não percebe ou não quer, né? Às vezes é deliberado, às vezes a gente não quer resolver aquilo. Então, você vê muitas vezes esse consumismo, né? Esse materialismo também são frutos de fugas, né? De algo que não quero resolver agora, de que está difícil eu travar esse embate comigo mesmo, com o meu interior, com essas angústias, então eu vou fugir, né, para algum vício. Então, é normal também
E quando a gente não procura se entender, entender aquilo que sente, as emoções que vibram dentro de nós, a gente vai acabar realmente indo para algum caminho de vício, para algum prazer mais imediato, para a fuga dessa dor, que na verdade vai continuar ali, né? Não somos o que os outros dizem que somos, nem somos o que pensamos que somos. Somos o que sentimos. E isso é tão interessante, né? Porque é isso, é tamanha a nossa incapacidade de nos conhecer mesmo, de nos visualizar, que muitas vezes a gente realmente não é aquilo que a gente imagina. E claro, não somos as projeções que os outros também têm sobre nós, então muitas vezes a imagem que o outro tem de nós, ela realmente não é real e muitas vezes nem a nossa autoimagem. Porque no final das contas, o que que nós somos de verdade? Aquilo que vibra dentro de nós, aquilo que a gente realmente sente e sente com constância. Sofremos porque não vivemos de acordo com os nossos sentimentos e emoções, mas porque seguimos convenções fundamentadas em regras partidárias e normas sociais que discriminam características sexuais, éticas, culturais e religiosas. Então, olha que interessante também esse ser afastado da vida, ele não vai viver de acordo com aquilo que ele está sentindo, com as emoções que vibram na alma dele, com os interesses reais da alma, né? Ele vai vivendo de acordo ali com as convenções sociais, o que os familiares acreditam que é melhor, né? Seja ele no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. E aí a gente vai vivendo essa série de convenções daquilo que a sociedade entendeu que é a melhor forma de fazer, né? E vai se distanciando cada vez mais de nós, né? Isso seja no âmbito profissional, muitas vezes de tantas outras formas, né? Culturais, religiosas. Às vezes vibra dentro de mim já novas buscas, mas eu estou muito fixado ali num dogmatismo, numa religião determinada, que foi muitas vezes a religião dos meus pais, de toda a minha família, daquele tradicionalismo que tem, seja na busca da profissão e de outras tantas coisas. Então, vai sendo aquele ser que vai escolhendo as coisas e vai indo na maré, como se isso realmente fosse resolver os conflitos interiores que tem e como se esse realmente fosse o caminho certo. E não é, né? Aí tem uma alma desejosa da mudança, desejosa de fazer diferente, mas sem força. A natureza não é diplomática, ela não negocia visando a defesa dos interesses pessoais. Olha que forte, né? Cada uma é uma obra-prima de Deus. Em vista disso, por mais que se criem leis, elas não conseguem regulamentar os seres únicos que somos. Os padrões da sociedade nunca conseguem abranger o âmago do ser, porque este foge dos parâmetros que o cercam, tentando limitá-lo. Então, nós somos aquilo que a gente denomina mesmo de quando Deus nos criou, quebrou a forma, que nós somos seres únicos, irrepetíveis, e, portanto, a nossa essência é diferente. É como ele diz, por mais que a vida crie leis humanas capazes de abranger cada vez mais essa diversidade, né? Ainda assim vão ser insuficientes, porque as pessoas são extremamente diferentes dentro de si. E aquilo que é remédio para um, muitas vezes é um veneno muito grande para outro. E a gente observa isso na nossa própria vida. A dizer que essa essência do outro e essas diferenças na vida e em nós mesmos, elas são realmente aquilo que vai nos distinguir como alma. Então, que a gente não visse isso como algo para ferir os outros, né? É só a gente querendo ser a gente mesmo. A criatura analfabeta do sentir, em princípio, não tem a menor ideia de como identificar e começar a lidar com seus sentimentos e emoções. Por isso, solicitar a ela que diferencie as suas muitas emoções é como pedir a uma criança de poucos meses de idade que não seja birrenta ou chorosa. Raiva, tristeza, ansiedade, angústia, solidão, cansaço, medo, vergonha, carinho ou amor não lhe dão a impressão de ser sensações diversificadas. Para elas, todas se apresentam confusamente misturadas. Então é isso, um ser que ele não se propôs realmente a fazer essa diferenciação, que não foi acostumado na vida a olhar para dentro de si e a nominar, né, dar nome àquilo que está sentindo. É como uma criança pequena, que é como se a gente quisesse, ele fala isso, né? Pedir a ela para que
não seja chorosa ou birrenta, mas na verdade ela só sabe ser daquela forma. Então é entender também, no primeiro momento, quando a gente começar a querer identificar aquilo que a gente sente, e é muito, né, muito salutar mesmo que a gente adentre esse processo, que a gente inicie, porque é isso, por mais que a gente seja comparado aí a uma criança de poucos meses de vida, em que mistura tudo, alegria é a mesma coisa que raiva, que é a mesma coisa que tantas outras, né, emoções, é realmente com esse treino, é realmente com essa constância, com essa firmeza de se conhecer que a gente vai ali separando uma coisa da outra. E é bonito quando a gente se propõe, né, a esse processo de se observar mesmo, de olha, até então eu não soube, mas agora quero saber, mas tenho que ter uma autocompaixão, porque sei que no primeiro momento vai ser muito difícil distinguir as coisas, diferenciar. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido ou debaixo do alqueire, e sim sobre o candelabro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Nessa passagem de Lucas, podemos comparar os sentimentos e as emoções como lâmpadas sobre o candelabro, que não deve ser escondida, mas exposta, a fim de que os que entram vejam a luz. Essa passagem de Lucas é tão bonita, né? E colocando nesse sentido, eu achei também assim tão pertinente que olha, eu não tenho que esconder as minhas emoções e os meus sentimentos, sejam eles bons ou ruins, né? Então, não ser apático. É colocar sobre um candelabro mesmo, né? Aquilo que eu tô sentindo, que seja uma velhinha ali, um candelabro para quê? Para que eu veja, para que as outras pessoas vejam também. Então, não é querer esconder, não é querer mascarar, não é muitas vezes tentar. Esconder realmente esses sentimentos ou essas emoções mais pesadas. Claro, há formas e formas de lidar, mas não é não olhando para elas, né? Nossos sentimentos e emoções são tudo que temos para perceber a luz da vida. Olha que bonito, né? É como se fosse essas chaves mesmo, como se fosse essa lâmpada que a gente tem que colocar ali no candelabro e dar uma olhada vez ou outra, né? Elas são a luz da nossa vida. Porque se a gente não é capaz de suportar esses processos doloridos, essas emoções mais constrangedoras, mais pesadas, mais inconsistentes que a gente tem, tampouco a gente vai ser capaz de adentrar e de sentir de verdade essa luz da vida para as coisas boas também, porque vale para os dois lados. Ou seja, só quem realmente se propõe a adentrar, essas angústias, esses traumas, esses medos, essa parte que a gente observa como mais negativa, mas que tem ali uma luz tão grande para nos dar tantos aprendizados, a gente também é só assim que a gente também vai, né, ao observar esse lado mais obscuro, é que a gente vai então conseguir viver de verdade essa parte boa da vida. Sentimentos e emoções não são errados ou impróprios. São apenas energias emocionais e não traços da personalidade. Não precisamos nos culpar por experimentá-los. Afinal, admitir medo ou raiva diante dos fatos é perfeitamente compreensível, porque a energia da raiva nos proporciona um estado de alerta, para que possamos nos defender de algo ou de alguém, enquanto o medo é um mediador favorável diante de situações de risco. Então, olha que interessante, né? As emoções, elas não têm essa carga negativa ou positiva, como em geral a gente rotula, né? Mas elas são energias que vieram com um propósito e que, se a gente souber observar, a gente vai extrair o cerne, vai extrair o aprendizado daquela emoção. E isso não quer dizer, né? É uma das formas que ele coloca ali, não nos culpemos por aquilo que a gente sente, por aquilo que vez ou outra adentra ali, né, a gente percebe que está ali muito presente no nosso reino interior. Nós não somos isso, estamos sentindo aquilo, estamos sentindo aquela emoção, aquele sentimento, mas não somos aquilo. Então não nos culpemos, porque também tem esse lado dentro de nós que ainda precisa assim de burilamento, e é olhando para ele, é entendendo ele, não escondendo ele, que a gente vai poder transmutar isso, transformar todas essas coisas. Por exemplo, sentir inveja é muito diferente de agir com base nelas. Não é porque temos eventuais crises de inveja que devemos ser considerados indivíduos maus. Sentir inveja não é o mesmo que roubar, lesar ou causar dano a alguém.
Então, uma coisa é aquilo que a gente sente, outra coisa muito diferente é aquilo que a gente faz. Então, assim, não nos culpemos. Nós somos ainda essas pessoas em processo mesmo de aprendizado, de transmutação. Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir vergonha, tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir inveja, né? Mas que ao olhar cada vez mais para isso, as nossas atitudes sejam: eu olho para essa emoção, eu sei que ela está presente, mas eu não preciso agir com base nisso. Eu posso encontrar formas, inclusive, a observar e ao verificar aquilo dentro de mim, por que é, né? E aí pesquisar as causas, e muitas vezes aquilo já vai arrefecendo mesmo, ou seja, já vai diminuindo dentro de nós, porque é isso, aquilo que a gente colocou, né, sobre a vista da nossa luz, fica mais fácil da gente identificar e curar e mudar e se propor a transformar. E aí a gente continua, né? Essa lição, ela é um pouquinho grande, mas ela é ótima. Da mesma forma, quando registramos súbitas sensações de compaixão e generosidade, também não podemos ser chamados de pessoas plenamente bondosas. Estou construindo a bondade dentro de mim, estou construindo a generosidade dentro de mim, por mais que existam ali momentos em que essa emoção vibra de forma forte em mim, e a tendência é que cada vez isso se agigante um pouco mais. São momentos, eu ainda não sou plenamente bondosa, eu ainda não sou plenamente paciente, eu estou construindo todas essas virtudes, né? Sentimentos e emoções nos guiam e nos fornecem indicações importantes para a nossa vida de relação. Então, nos guiam, né? Para que a gente realmente observe, né? Seja bom ou seja ruim, por que é que eu estou sentindo isso? O que isso daqui está querendo me trazer? O que essa emoção está querendo me mostrar, né? Há um aprendizado, há algo ali para a gente observar. Se não sentimos, não analisamos os pensamentos que os acompanham e não sabemos que o nosso imo está tentando nos mostrar. A palavra sentimento, do latim medieval, sentimento, indica a faculdade interna de perceber as impressões afetivas. Olha que bonito. É quando realmente esse meu reino interior é capaz de entender o que se passa dentro de mim. Isso seria a raiz da palavra sentimento. Bonito, né? Emoção, do latim motionis, quer dizer movimento para fora, ou comoção que emerge em fato de um estado interno. E é verdade, né? A emoção é isso que vem rápido, né? E que realmente é isso, né? Essa comoção que emerge em fato de um possível estado interno, é aquilo que vem, né? Por exemplo, a raiva vem de repente. As emoções afloram dos chakras, olha que interessante. As emoções afloram dos chakras, do sânscrito chakra, que significa roda ou círculo, ligadas diretamente aos plexos nervosos das áreas inferiores do corpo humano, enquanto os sentimentos provêm dos chakras situados nas regiões superiores. Isso é muito bonito mesmo, que ao longo do tempo a gente vai construindo cada vez mais né, e sedimentando e solidificando esses sentimentos que vêm mais dos chakras superiores mesmo, enquanto que as emoções, né, como ele diz ali, estão mais ligados às áreas inferiores do corpo, né? E enquanto os sentimentos já nos chakras mais superiores. Olha que interessante, né? Podemos identificar sentimentos e emoções em níveis diversos de intensidade de acordo com o nosso grau de evolução. Então, é isso. A forma como a gente observa as coisas, se analisa, ela vai melhorando a partir do momento em que a gente vai evoluindo espiritualmente. Isso vai ficando mais visível, isso vai ficando mais tranquilo, né? Como se fosse mesmo um treino e que tem a ver também com a nossa evolução intelectual, mas sobretudo moral também, né? Conceituando cada um com nomenclaturas diversificadas. A propósito, fazem parte da mesma família do impulso da raiva, eu achei isso tão bonito, fazem parte da mesma família do impulso da raiva, o melindre, a irritação, a mágoa, o ódio, a violência, a crueldade, bem como a bravura, o arrebatamento, o entusiasmo, a persistência, a determinação e a coragem. Então, olha que interessante, né? Essa mesma energia da raiva, que, como se diz, não é positiva ou negativa, ela tem tantos meandros, ela tem tantos níveis, que vai desde um melindre, que seria um aspecto
mais negativo da emoção da raiva, né? Seja essa mágoa, seja esse ódio, seja a própria violência, mas sobretudo também tem uma parte positiva que a gente pode focar e canalizar nela, né? Que é o quê? Entusiasmo, né? Persistência, determinação e coragem também são uma forma positiva de utilização dessa energia, né? Então, para eu persistir em algo, para eu construir algo, para eu, né, me sentir corajoso, é o uso da mesma energia, só que de uma forma mais positiva, mais ali superior, não é? Há inúmeras sensações emocionais e eis algumas nuances e variações do nosso sentir. Eu achei muito interessante. Tristeza mais amor é igual a saudade. Olha que interessante. Tristeza mais amor é igual a saudade. E ele vai nomeando algumas emoções. Eu achei bastante curioso que, num primeiro momento, como a gente não se conhece de fato, a gente bate o olho e fala assim: não, não faz muito sentido. Mas se a gente pensa, reflete sobre aquilo, caramba, é verdade, faz muito sentido. Tristeza mais raiva. Olha que interessante. Mágoa ou irritação. Alegria mais amor é igual a ânimo. Alegria mais medo. Olha que bonito. Ansiedade ou segurança. Então, achei tão interessante, né? Ó, alegria mais medo. Então, muitas vezes a gente está vivenciando momentos alegres na nossa vida, mas esse medo se agiganta, cresce dentro de nós, e isso é o quê? Insegurança, né? Essa ansiedade em relação ao futuro, a perder essa experiência que a gente está vivenciando agora. E é um misto, né? Um misto de sensações, como ele falou, insegurança é, se não uma alegria, algo bom que a gente está vivenciando, que a gente gostaria, né? Consciente e inconscientemente que permanecesse na nossa vida, e aí bate aquele medo. E aí se criam as nossas inseguranças, as nossas ansiedades. Olha que interessante, né? Medo mais raiva, depressão ou desânimo. Medo mais tristeza é igual a solidão. Medo mais amor mais medo, ciúmes. A mesma coisa que a gente falou ali sobre a insegurança, né? Que hoje é uma pauta tão grande ali nos nossos relacionamentos, nas nossas vivências. Amor mais medo, ciúmes, né? Então, amo aquela pessoa, tenho bons sentimentos em relação a ela, mas tenho medo, medo de eu perder, né? Medo de que aquilo acabe, de que algo aconteça, e isso é o quê? Ciúmes. Olha que interessante. Então, é vivenciar esse amor tão grande, mas esse, ao mesmo tempo, uma alma que tem medo, medo da entrega, medo do outro, do que ele vai fazer, de como as pessoas vão reagir com ele. Então, isso é ciúmes. Amor mais raiva, vingança. E, gente, olha que interessante, né? É um amor, mas ao mesmo tempo, se tem a raiva, vingança. E aí a gente fala isso, eu me lembro do Emmanuel falar muito mesmo que o amor é o ódio adoecido, né? E me parece que a vingança é exatamente por esse lado também, né? Amor mais raiva é igual a vingança. Porque se você não tem um vínculo profundo com aquela pessoa, se de algum modo ela não mexe com você, nós somos indiferentes, aquilo não nos fere, aquilo não nos dói. Então, as vinganças que, vez ou outra, a gente vê, né, seja entre nós mesmos, encarnados, mas também em reuniões mediúnicas, muitas vezes é isso, pessoas que amaram profundamente, né, e que por conta de desapontamentos, por conta de quebra de expectativas, criou essa raiva, e essa raiva foi tão grande que então passam ali, né, muitas vezes nós, vidas e vidas, atrás de vingança. E olha que interessante a gente perceber que, no fundo, há um amor tão grande que poderia transmutar cada vez mais para um amor incondicional e que seria talvez um dos aprendizados ali. Olha, eu amo essa pessoa, não me correspondeu, não foi aquilo que eu gostaria, não me deu aquilo que eu achava que merecia, tá tudo bem, segue sua vida. Então, com essa raiva já mais dissipada e com esse amor em outras formas, permite, né, que essa pessoa vá seguir os seus caminhos, que faça outras coisas, e aí esse sentimento de vingança já dilui, não é? Raiva mais orgulho, desprezo. Olha que interessante, raiva combinada com orgulho, desprezo.
Então, muitas vezes, esse nosso desprezo em relação às pessoas tem exatamente isso por trás, uma raiva, mas muitas vezes um orgulho ferido, né, e aí é isso, a gente passa a desprezar as pessoas, mas porque tem um orgulho por trás, tem ali algo que também foi importante, mas que, ao ter esse orgulho ferido, criou essa raiva, e aí passa a desprezar as pessoas, né. E aí, por fim, medo mais orgulho, timidez. E é interessante que muitas vezes a gente vê o tímido como e o Hamed fala muito sobre isso, né, que essa timidez ela tem esse medo mesmo por trás e esse orgulho da pessoa não querer quebrar ali muitas vezes a imagem dela, né, das pessoas, como é que as pessoas vão me ver, como é que vão entender aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou expondo, então por esse medo de se mostrar, de ser quem se é, e sobretudo por ter dentro de si esse orgulho muito arraigado, é uma pessoa extremamente tímida, né. Então aí analisando ali dentro de nós o que que reside. Precisamos começar a desenvolver a nossa própria educação do sentimento, aprendendo o que e como sentir. Então, sobretudo educação, né, já dizia Emmanuel: "Educa". Eduquemos a nós mesmos através da análise daquilo que somos mesmo, daquilo que estamos sentindo naquele momento, da emoção que está presente. Tornamo-nos emocionalmente educados quando nos permitimos sentir todas as sensações energéticas que partem do nosso mundo interno, livre de julgamentos precipitados e de qualquer condenação, pois os sentimentos são bússolas que nos norteiam os caminhos da vida. Então é um norte, né, que eu observe esses sentimentos e de algum modo permita que eles adentrem o meu reino interior para entender como uma bússola mesmo, para onde que isso quer chegar? O que que isso quer me mostrar? Assim como o vício e o analfabetismo do sentir andam de mãos dadas, da mesma forma se potencializam mutuamente sanidade mental e educação emocional. Olha que bonito. Isso é verdade, né? Que o analfabetismo do sentir e o vício se retroalimentam nesse círculo vicioso, também é verdade que quanto mais a gente se educa emocionalmente, mais sanidade mental a gente tem. Então, é substituir esse analfabetismo do sentir que ele comenta, né? Com esses vícios pela sanidade mental, que é o quê? Cada vez que eu me educo emocionalmente, mais cresce a minha sanidade mental, essa minha saúde mental. Para que possamos adquirir um coração apaziguado e uma mente tranquila, devemos aprimorar a nossa leitura interna, compreendendo o que os sentimentos querem nos dizer e utilizando-os apropriadamente para cada fato ou situações. Devemos aprender a escutá-los adequadamente. Então, nos observar, entender por que que isso chegou aqui, o que que isso está querendo me dizer, o que que eu posso aprender. Olhamos e admiramos o universo a um só tempo com as nossas percepções interiores. O valor real de um sentimento ou emoção pode ser aferido pela constância, determinação e hábitos que revelamos para interpretá-los. Olha que bonito, né? Olhamos e admiramos o universo a um só tempo com as nossas percepções interiores. Então é muito interessante que a gente vê o mundo muito a partir daquilo que a gente é. E cada vez mais que a gente se conhece, cada vez mais que a gente cria realmente essa educação emocional, a gente vai sendo capaz de perceber as outras cores do mundo que a gente não veria se não se propusesse muitas vezes esse trabalho um pouco mais árduo, um pouco mais difícil de se ver, de se entender e de se melhorar, né? Então, que nós sejamos constantes e firmes nesse sentido de entender o que a gente sente, de nos educarmos emocionalmente, porque sentir não quer dizer que a gente vá agir a partir daquilo, mas é interessante que a gente veja, sim, os nossos pontos frágeis, essas nossas sombras, momentâneas, temporárias, para que a gente também saiba identificar essas emoções, esses sentimentos mais nobres e mais positivos que também residem dentro de nós. Então, gente, esse a lição de hoje foi um pouco maior, mas eu espero que tenha sido útil, né, que tenha tocado em algum ponto aí o coração de vocês e que isso possa ser motivo de reflexão e, sobretudo, de ação, de prática mesmo, tá bem? Um beijinho no coração de vocês e uma boa semana.